Olá, meus amigos, estamos de volta. Demorou, mas finalmente estou aqui dando continuidade a esse trabalho e acho que vale a pena eu gastar pelo menos um minutinho aqui explicando o motivo da minha ausência. Quem acompanha aqui o canal, viu principalmente os primeiros vídeos, sabe que essa busca de autoconhecimento é uma busca minha, né? Então eu quis registrar a minha busca, registrar o que eu aprendo conforme eu ia vivendo e transmitindo isso também para as pessoas que pudessem estar vivendo ou passando por coisas parecidas. Eu já contei um pouco da minha história em vídeos anteriores, né? E o Juliano de uns 2 anos e meio, 3 anos atrás mais ou menos, ele era um cara que via a vida de uma forma muito dura, sabe? A vida era sofrida. Então eu tinha dificuldade mesmo de entender o porquê disso tudo, de tanto sufoco, tanto sofrimento. Não conseguia sentir, viver como tem pessoas que a gente vê que, nossa, mas como que essa pessoa consegue ser tão plena, consegue viver dessa forma leve, né? Porque para mim era um peso enorme. E o que aconteceu comigo foi que, conforme eu fui transmitindo as minhas experiências, eu fui tendo algumas experiências mais profundas. O autoconhecimento é um buraco que você cava e não tem fim. Então, quanto mais eu fui cavando, mais eu fui encontrando. Só que o que você encontra é cada vez mais louco. Então chegou uma hora que começou a ficar difícil de eu transmitir o que eu estava passando. Não difícil de falar, porque eu poderia chegar aqui e falar tudo que eu ando experienciando, mas eu sempre penso no público, naquele Juliano. Aquele Juliano de uns 3 anos atrás, ele era arredio. Então, qualquer coisa que soasse um pouco mais místico, mais esquisito, já ia ter uma torcida de nariz. Então eu comecei a ficar meio assim, porque você tem uma vivência muito intensa, não tem como você chegar e explicar todo o background dessa vivência, né? Quando você tem uma vivência muito intensa, isso já é o culminar de uma série de experiências que você já viveu e que te levaram a uma determinada conclusão, a um determinado insight, enfim. E é muito difícil transmitir isso. E quando as experiências começam a ficar muito profundas, fica mais difícil ainda. Então eu entrei num dilema, que seria como transmitir as coisas que eu tenho vivido sem entrar num misticismo, numa coisa muito esquisita. E ao mesmo tempo, sem ficar me matando aqui para provar pelo caminho científico, porque eu também não quero entrar nesse caminho. Eu sou uma pessoa muito mais da visão sistêmica, de olhar para o todo, do que aquela coisa cartesiana mesmo, de se especializar numa coisa e ir afundando, afundando, afundando naquilo, para tentar provar, mostrar alguma coisa. Então eu não quero pagar de cientista porque eu não o sou, né? E aí eu tô fazendo o vídeo agora porque eu consegui achar um caminho do meio aqui para talvez conseguir transmitir as próximas coisas que eu quero transmitir com tranquilidade, sem, vamos dizer assim, sem ter que ficar me segurando no que eu falo mesmo. Uma das experiências que eu tive mais transcendentais assim, nesse caminho do autoconhecimento foi a da ayahuasca, que eu fiz até um vídeo, tá aí o link, quem quiser assistir tá no meu canal. E desde que eu tive essa experiência, eu continuei indo lá. Então eu preciso de um tempo, cada vez que eu tomo, para digerir as informações que caem. Então eu vou assim, uma vez por mês, tem vezes que eu fiquei mais tempo. E com isso eu acabei tendo inúmeras experiências já. Eu não penso em me ater a falar das experiências, mas
trazer um pouco dos conhecimentos que essas vivências vêm me trazendo, porque cada coisa que você vê é um despertar, é um clique novo que dá e que vão facilitando essa caminhada da vida. A vida vai ficando mais clara, mais possível de ser entendida. A vida não é uma coisa à toa, pessoal, porque eu cheguei a pensar isso muitas vezes, parecia que, né, a gente nem se questiona mais. Nossa, mas por que haveria de existir isso que se chama vida, né? Porque se for viver só por viver, perde sentido mesmo. Chega uma hora que você fala, nossa, passo tanto sufoco que não vale a pena. Então o caminho do autoconhecimento acaba sendo um caminho do conhecimento da vida também e dos porquês disso tudo. Quando eu estava no início da caminhada, que eu ainda não tinha tido tantas experiências assim mais diferentes, mais profundas, eu estava na busca pelo caminho de psicologia e começando a estudar meditação, yoga, e começou a aparecer, dentre os livros que me eram sugeridos, o Kybalion. E o Kybalion, ele tem uma proposta extremamente ambiciosa, que é explicar 7 leis, que são as leis herméticas. Essas leis vêm lá do Egito, então foi do período assim do período do ápice do Egito, enquanto escola, vamos chamar assim, né? Porque foi uma escola mesmo. O Egito foi uma grande civilização, né? Então, Hermes Trismegisto trouxe esse conhecimento de 7 leis, que seriam leis que vêm para explicar o universo. Quando eu comecei a ler esse livro, naquele momento tinha muita coisa que eu torcia o nariz ainda, porque eu olhava aquilo e falava, nossa, mas isso aqui não pode ser uma coisa universal. Por exemplo, lei do gênero, né, que tudo tem o princípio masculino e feminino. Eu pensava, pô, mas princípio masculino e feminino é uma coisa bem terráquea aqui na minha visão. Pode ser que em algum planeta nem tem masculino e feminino, se tiver uma vida, enfim, difícil falar que isso é uma lei universal. Então tinham coisas que eu já ia me colocando barreiras, sabe? E por incrível que pareça, quando eu tomei a ayahuasca pela primeira vez, foi igual fazer um download das leis herméticas. Eu fui assim compreendendo aos poucos, mas a cada experiência ia se aprofundando isso e me mostrando como essas leis são verdadeiras e vários aspectos delas. Eu não tenho o intuito de me aprofundar em nenhuma delas, eu quero mostrar um geralzão e quem quiser aprofundamento, tem um vídeo super legal da professora Maria Lúcia Helena Galvão sobre as leis herméticas, que ela se aprofunda mesmo. Enfim, tem muito conteúdo já das leis herméticas aí pelo YouTube, né? Eu só estou focando nisso hoje porque uma das leis, a lei da correspondência, ela diz: tudo que está acima é como que está embaixo, tudo que está embaixo é como que está em cima, tudo que está dentro é como que está fora, tudo que está fora é como que está dentro. Falando de como a gente pode enxergar essas correlações. E isso não precisa ir longe, não é nada místico. Se você olhar uma folha, as veiuras de uma folha, de uma árvore, você vai reparar que aquelas formas são muito similares às formas das nossas veias, que são muito similares ao formato dos rios e os seus afluentes, que é muito similar, enfim, há várias outras coisas que a gente pode, até a forma como os galhos das árvores vão crescendo, se ramificando. Então são coisas visíveis, palpáveis, que a gente consegue comparar. E dá para falar mais, né? Se a gente for pegar no que a gente já conseguiu ver, né? A gente já chegou ali no mundo atômico, subatômico, nosso equipamento está chegando lá, a gente consegue ver o universo até uma determinada distância, galáxias. Então a gente consegue ver também, por exemplo, a estrutura do átomo, que tem lá elétrons girando em torno de prótons, você vê, parece o sistema solar. Então uma coisa do micro que você enxerga no macro. Você vê uma galáxia, aquele formato espiralado, e você vê essa espiral se repetindo
Você vê no planeta Terra, por exemplo, quando tem aqueles ciclones, aquelas nuvens vão formando esse espiral. Aí você pega uma concha, você vê esse formato espiral. Né? Tem até aquele proporção áurea, ela também é um espiral. Então você vê isso na matemática, você vê isso em várias manifestações de diferentes formas. Né? Não é uma coisa só do reino humano, você vê no vegetal, você vê o vento, você vê a coisa se formando numa galáxia, é uma coisa universal. E isso é muito legal, porque uma vez que a gente consegue fazer esses comparativos, então eu posso falar coisas baseado em outras coisas. Então assim, ó, você viu isso? Baseado nisso, a gente pode concluir essa outra coisa. É claro que eu não estou querendo precisão científica, né? Então assim, eu observei isso e se parece com isso. Veja na sua observação, né? Porque eu também não estou aqui para dar nada mastigado, eu estou aqui para falar das minhas experiências e do meu autoconhecimento. Você vai estar nas suas experiências. E talvez uma coisa que eu vou falar, e que para mim já está certo, porque na minha experiência eu tive a percepção, né? Eu não preciso da ciência, não preciso de mais nada, eu preciso internamente estar satisfeito com a informação, né? E você vai procurar isso dentro de você. E talvez uma coisa que eu vou falar não vai bater e tudo bem, então você só vai discordar. Ou talvez uma coisa que eu vou falar, você vai olhar dentro de você, vai ver pela tua percepção e vai falar, putz, isso me serviu. Então é esse o âmbito que eu quero trazer para esse canal. Eu não quero trazer precisão científica, eu não quero trazer uma visão mística, eu estou tentando um caminho do meio aqui que poderia ser palatável para mim há 3 anos atrás e que vai ser para algum sujeito que está na mesma busca que eu estava. Né? Uma busca de viver de uma forma mais leve e para isso se entendendo a vida, entendendo as coisas. Eu vou falar então rapidamente das 7 leis. Já falei da lei da correspondência, as leis são muito interligadas, então tem coisas que eu vou falar que vocês vão perceber bastante a conexão. Depois nós temos a lei da vibração. E a vibração diz que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Para quem já estudou um pouco dessas teorias subatômicas, tem a teoria das cordas, né, teoria M, eles falam muito isso, que quando você diminui essa unidade, né, eles viram já que o elétron não é indivisível, então, porque o átomo já quer dizer isso, né? Aquilo que não pode ser dividido. Aí de repente descobre, não, o átomo não é a última coisa. Além do átomo, você tem os prótons, tem os nêutrons, tem os elétrons, mas esse eu acho que é a última coisa. Aí de repente você descobre, não, dá para dividir também, tem coisas ali que saem dos elétrons, que saem dos prótons, tem os bósons, tem, enfim, eu não sei certinho os nomes, né? Férmions, tem uns nomes malucos lá que eu já vi, mas que se você pesquisar, tem no YouTube também vídeos sobre a teoria das cordas, teoria M, e que são legais porque são teorias que já são comprovadas matematicamente, só que a gente não conseguiu ainda, não tem instrumento para verificar essas coisas. E aí a coisa começa a ficar muito massa, muito maluca, né? Porque, por exemplo, matematicamente conseguiram comprovar a existência para o modelo funcionar, então ele pode ter até 11 dimensões. E a gente está num mundo de 3 dimensões, né? Então fica complicado a gente falar de uma 4ª dimensão se a gente só consegue experienciar 3. Então é aí que a coisa começa a ficar maluca. E é legal porque a própria ciência já chegou nesse ponto de deixar a coisa maluca sem precisar usar o místico, né? Mas se for para o caminho místico, aí tem um monte de gente já que consegue explicar o que pode ser a 4ª, a 5ª dimensão, enfim. E na ciência também, né? Tem uns vídeos aí que eu já assisti que mostram, né, como matematicamente que você enxerga a 4ª dimensão. Tem até um cubo que seria uma demonstração de como seria essa 4ª dimensão. Enfim, quando você chega no mais, segundo essa teoria, né, a teoria M, quando você chega no menor possível, você já não tem mais
matéria. Então, porque quando a gente está falando de partículas, o que é uma partícula? É uma pequena parte material, né? Mas a conclusão que estão chegando é que quando você chega nessa proporção minúscula, já não é mais matéria, é tudo energia. Então, a energia pode se densificar e virar matéria, ou ela pode ficar nesse estado mais energético, né? Energia é pura vibração, né? E aí é muito legal, porque é a ciência, de certa forma, explicando já uma lei de 3.000 anos atrás, sei lá, talvez mais, né? Que já falava que nada está parado, tudo se move, tudo vibra. E é interessante que daí eu vou usar a lei da correspondência agora. Se vocês observarem, de fato nada está parado, né? Eu posso ficar aqui, tentar ficar imóvel, mas meu coração vai estar batendo, meus órgãos vão estar funcionando, eu vou estar respirando. Então, de certa forma, é impossível eu ficar parado. Se fosse possível parar tudo, a realidade iria continuar se movendo apesar de eu estar parado. Então nada está parado, né? Realmente a gente vê que o movimento é uma parte intrínseca de toda a manifestação. Ah, quando morreu fica parado, né? Mas aí morreu, então ele não está manifestando aqui. Porém, aí se a gente for para o lado místico, a gente pode dizer que se houver uma essência ali, uma consciência, essa consciência não está parada, porque só de morrer a consciência está saindo daqui e indo para outro lugar. Então também não está parado, tudo tá se movimentando. Então essa é a lei da vibração. E é interessante, a gente pode ver em outras coisas, eu não vou esgotar, mas se a gente pegar um elemento só, a água, a gente vê que de acordo com a forma como as partículas estão vibrando, então se você aquece a água, a vibração aumenta, ela muda de estado e vira vapor. Se você mantiver numa temperatura ambiente, é uma determinada vibração menor do que essa da água fervendo e a água fica em estado líquido. Quando você põe água no congelador, ela esfria e aí as partículas ficam mais paradas, não totalmente paradas, mas mais paradas e formam o estado sólido. Então, se sair explorando, dá para ir muito longe com essa lei da vibração. Eu tenho o meu curso, né? Até quem se interessar tem na minha página aí, www.gilpais.com.br. No curso eu estava tentando fazer uma abordagem mais dentro dos estudos psicológicos que eu vinha fazendo, né? Mas eu falei sobre a vibração e eu expliquei toda a parte emocional baseada na vibração. É super legal, pessoal. Quem tiver interesse, vale a pena. Mas isso eu estou falando isso porque senão a gente fica muito no contexto físico, né? E as emoções também são uma parte de nós e a vibração também está presente nisso, né? Nas emoções, vamos chamar assim, numa camada do pensamento também. Então dá para ver isso de outras formas. Depois tem a lei da polaridade. E a lei da polaridade diz que tudo é dual e tem seu oposto, né? E aí a própria polaridade, né? Polaridade positiva e polaridade negativa, a gente já é capaz de ver a existência disso, né? Se a gente for pegar a temperatura na polaridade negativa, então você chega no frio. Na polaridade positiva, você chega no quente. E aí a gente vê as dicotomias em outras áreas também, né? O amor e o ódio. Então são polaridades. O orgulho e a humilhação são polaridades. Em cima e embaixo. Ó, se a gente for pegar a correspondência, ela está dizendo que as polaridades se conversam, né? A gente tem em cima, tem embaixo, tem dentro e fora. Tudo isso é polaridade, né? Matéria e espírito. Masculino e feminino. Eu posso até usar isso para já dar a introdução da lei do gênero, né? Que tudo tem seu princípio feminino e masculino. E vejam que interessante, né? Porque isso tem tudo a ver com coisas milenares de várias culturas. Por exemplo, a tradição chinesa já falava do yin e yang, né? E o yin e yang é o quê? Exatamente essas energias, né?
uma energia que seria mais ativa e uma que é mais passiva. Então, polaridade positiva, polaridade negativa. Formas de expressão, né? O masculino e o feminino são formas de expressão dessa polaridade positiva e negativa, ou dessa polaridade mais ativa e mais passiva. A lei do gênero, eu nem vou me aprofundar aqui, porque eu tenho um vídeo também que eu já falei mais sobre percepções da lei do gênero. Tá aqui o cardzinho, quem quiser dar uma olhada, tem aí. Aí tem a lei do ritmo, que diz que tudo tem um ritmo, um fluxo. Ele usa até o exemplo das marés, né, para mostrar esse fluxo, esse cadenciamento, esse ritmo. E olha que interessante, né, como também é vibração, né? Vibração é onda, né? E a gente vê o mar, as ondas, o próprio ritmo gera a vibração. E quando a gente fala de ritmo, a gente pode extrapolar isso de uma forma muito grande, né? Se a gente for ver o que dá esse ritmo das marés, é a Lua, né? Então, e aí a Lua, ela mexe com tudo. O ciclo lunar ele tem 28 dias, se for ver, o ciclo menstrual ele também gira de acordo com esse ciclo lunar. O ciclo solar, então da Terra dando uma volta ao redor do Sol, é o ano. E dentro do ano você vê distintamente as estações. E as estações ditam também o ritmo, né? Talvez a gente esteja um pouco desconectado, mas nos animais a gente vê com muita clareza. No inverno, o recolhimento. Então é um período de certa escassez, um período mais difícil. Então um período de recolhimento. Tem até animais que hibernam nesse período. Aí você vê na primavera, né, as flores, o desabrochar, o nascimento. Seria um período que a gente poderia correlacionar com o nascimento, se for pensar num período de uma vida, né? E depois você vem o verão, e o verão é o que? É a abundância. Então é um período que a gente pode comparar com a juventude, com o ápice, né? É um período de estar fora, não é o período que você fica ali para dentro. Então já seria talvez um oposto, né? Usando as polaridades, né? O período do inverno então seria uma certa escassez, o período do verão seria a abundância. E depois vem o outono, as folhas caem, a gente poderia comparar com a nossa velhice, uma preparação para quê? Talvez até para a morte, né? E a morte é o quê? É uma transformação. Então é um período de transformação, de renovação. O que é velho cai, as folhas caem, né? Dando espaço para esse período do inverno, que é esse período de recolhimento. De certa forma, a gente pode comparar até com o útero, né? Antes do nascimento. Olha como eu estou usando bastante a lei da correspondência para tentar explicar a lei do ritmo. E isso por quê? Porque o ritmo existe, a gente pode negar ele, tá totalmente fora do ritmo. Eu gosto de trabalhar à noite. Estou usando essa porque essa é a minha carapuça, tá, gente? Eu sempre fui o cara noturno, notívago. E aí eu fui percebendo o como impacta a gente estar de acordo com esse ritmo cósmico, vamos chamar assim. Esse ritmo de todas as coisas. Eu andei estudando bastante a Ayurveda e uma coisa que eu acho muito interessante que a Ayurveda fala é que não importa só o que você faz, importa o que você faz e quando você faz. Exatamente para você estar dentro do ritmo das coisas, para você caminhar no mesmo ritmo que as coisas. E isso se mistura muito com o ritmo circadiano, que aí já é um ponto que vem sendo estudado, inclusive cientificamente. O ritmo circadiano realmente ele modela, ele mostra como tem horários que determinado órgão trabalha melhor, como a luz influencia esses processos. E aí a gente já tem também um estudo que é baseado nisso, né? Eu não lembro agora o termo, vou colocar aí na tela também, mas que é o estudo de como a luz influencia. E aí é natural, é hormonal, né? Então você vai chegando à noite, conforme vai diminuindo a iluminação, a nossa glândula pineal começa a liberar melatonina. A melatonina é o hormônio que dá sono. Por isso que
fala-se tanto do quão mal faz a gente ficar com um celular, luz de tela, luz azul na cara. Porque quantos milhões de anos, milhares de anos a gente passou só no escuro ou com uma luz de um fogo, uma luz amarela ali, quando chegasse a noite, né? E aí hormonalmente o que acontece? No amanhecer, quando quando a luz do sol começa a surgir, é o momento onde você começa, a melatonina cai por causa da iluminação e o cortisol é liberado, que é o hormônio do estresse. Mas o estresse ele não tem só lado negativo. Olha a polaridade aí, positivo e negativo. O negativo também pode ser positivo. Ele é necessário. Esse estresse nos ajuda a sair, a despertar, a acordar. Então o cortisol é super útil nesse momento. Bom, pessoal, acho que está dando para entender o quanto a lei do ritmo é presente na vida, né? Em tudo que existe e o quanto ela nos influencia. Querer lutar contra isso é lutar contra uma lei universal. E aí vem a lei da causa e efeito. Eu já ouvi de tantas formas essa lei, já ouvi como lei da semeadura. Tudo que você planta, você colhe. Ou a causa e efeito, né? Toda causa tem um efeito, todo efeito tem uma causa. E às vezes a nossa vida está uma loucura e a gente, mas por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que passar por aquilo? Essa lei traz muita responsabilidade para a gente, sabe? Às vezes a gente está vivendo um efeito e está deixando a causa totalmente de lado, não percebe o que causou aquilo. Não percebe o que essa causa está nos trazendo também. Porque tudo que não traz alguma coisa boa, pelo menos traz um aprendizado. Então, às vezes, a gente está passando por uma situação super difícil e, às vezes, até nem, vamos dizer assim, aconteceu por causa de fulano. Eu não vou entrar no mérito de que tudo é nossa responsabilidade, porque isso aqui daria um vídeo só para isso. Mas vamos dizer que a causa seria meus pais, que quando eu era criança, fizeram e aconteceram, ou estiveram ausentes, enfim, me lascaram. Tá, mas o que eu aprendo com isso? Porque talvez aquela pessoa que viveu com pais ausentes, ela também não teve alguém que julgasse ela demais e ela acaba tendo uma facilidade para se expressar, não tem medo do julgamento alheio. Então trouxe uma característica. Nenhuma causa vai trazer só efeito negativo, nem só efeito positivo, né? Mas, tendo consciência dessa lei, a gente começa a conseguir pensar no que a gente está fazendo, né? O que eu estou fazendo agora pode ser causa de qual efeito? Que efeito vai ser gerado do que eu estou fazendo? Ou então, se eu quero determinado efeito, o que eu tenho que fazer agora para ter esse efeito? O que eu tenho que plantar hoje para colher amanhã? Se eu quero ser um grande terapeuta, quero ajudar muitas pessoas, o que eu tenho que aprender hoje para conseguir ensinar, auxiliar amanhã? Então, a causa e efeito é outra lei inegável. E aí eu pulei uma lei que, de propósito, eu achei interessante deixar ela para depois da causa e efeito, porque foi a mais difícil para eu assimilar, que é a lei do mentalismo, que diz que o todo é mente, que o universo é mental. Gente do céu, essa deu trabalho para assimilar. Até porque existe no caminho do autoconhecimento, em um determinado momento você começa a ter um certo conflito com a mente, né? Tem até aquela frase que diz que a mente mente, né? Então você começa a perceber que a mente ela tá ali num âmbito até ilusório, né? A mente ela é o começo das coisas. E aí tem um conceito que eu nem lembro se eu já passei isso em algum vídeo, se eu não passei, mas que é importantíssimo, que a mente é o start de tudo, né? Então, qualquer coisa que se materializa, primeiro ela começa na mente, depois ela vai para os sentimentos, depois ela manifesta vontade, né? O seu sentimento começa a gerar aquela vontade e
a vontade gera a ação, que gera o resultado. Então a ação você já está trabalhando no mundo externo a você. Todo o resto está acontecendo dentro, né? A hora que chega no âmbito da ação, está indo de dentro para fora. A materialização nada mais é do que algo fora acontecer depois que isso já se formou dentro. Então o mentalismo, de certa forma, seria a lei da correspondência agindo nesse sentido. De que da mesma forma que as coisas acontecem assim, isso não é só uma coisa que acontece com o ser humano que pensa e materializa. O todo também é assim. E isso é muito doido, porque a gente está num mundo material, né? Então, isso quer dizer, pela lei da correspondência, que existe outros âmbitos antes dessa manifestação. Âmbitos de vontade, âmbitos de emoções, âmbitos mentais, de pensamento, que geraram essa manifestação que nós somos. Gente, pensar nisso é de explodir a cabeça. Por isso que assim, é difícil entender. Mas quanto mais você entende isso, você ganha uma compreensão nova, realmente, e muito mais intuitiva de como as coisas funcionam. Porque, de certa forma, não é que você se livra da mente, mas você entende como ela funciona. Eu gosto bastante da metáfora de que a mente gera os pensamentos e os pensamentos são iguais a uma semente. Essa semente pode cair ou não na terra, que são os seus sentimentos, né? Até porque ideia a gente não tem só as nossas, né? As pessoas às vezes jogam ideias pra gente e a gente compra ou não essas ideias. Quando a gente compra, a gente joga pro âmbito do sentimento. Quando a gente não compra, isso fica para fora, né? Não vai frutificar, vamos dizer assim, né? Mas vamos dizer que eu tive uma ideia, um exemplo, uma viagem. E aí eu começo a pensar, começo a gostar do que eu sinto pensando nessa viagem, começo a olhar umas fotos do lugar, aquilo já começa eu começo a me encantar, a me apaixonar por essa ideia. E de repente, como eu estou alimentando ela, eu estou deixando a terra trabalhar, estou deixando crescer isso dentro de mim, daqui a pouco eu começo a sentir vontade. A vontade me faz já ver quanto custa essa viagem. Eu vou começar a guardar dinheiro. Então, o guardar dinheiro já seria algo que já saiu do âmbito da vontade e já é uma ação, né, no mundo material para realizar até o momento em que a viagem acontece. Assim fica claro, ver o fluxo das coisas, né? Quando você assimila esse fluxo, pessoal, é muito legal, porque às vezes você está com o sentimento todo bagunçado e você está tentando entender no nível do sentimento como que você está nessa bagunça. E às vezes não é o sentimento, é uma ideia, uma crença, algo que está no nível da mente. Então, só esse entendimento faz você entender em qual etapa que você está e como trabalhar para, de repente, num momento de crise, num momento de muita bagunça interior, você conseguir se reorganizar. Bom, meus amigos, com isso eu expliquei as 7 leis herméticas, eu expliquei o porquê que eu estive ausente e eu dei o embasamento para os meus próximos vídeos, para eu ter liberdade para falar da maneira que eu quiser. Espero que tenham gostado. Se quiserem temas, podem mandar aí também, porque eu vou gostar de fazer vídeos sobre coisas que vocês peçam. Se eu não souber, daí eu falo que eu não sei e tá tudo bem. E vamos conversando, vamos nos falando, vou estar mais presente por aqui. Já tem um monte de tema aí que eu posso colocar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse e que gostem do caminho que está vindo aí pela frente. Um grande abraço para vocês.